Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado comigo. Eu sou a professora Fabiane e hoje continuaremos os estudos das sociedades empresárias. Hoje, o tema é a sociedade em comandita simples. Ela é uma sociedade não muito utilizada, inclusive, acho muito estranho esse tipo societário ter permanecido no Código Civil atual. Entretanto, apesar de ser um tipo societário em desuso, é interessante conhecermos. Vamos lá? A sociedade em comandita simples é uma sociedade que nasce como pessoa jurídica após o arquivamento do ato constitutivo, que pode ser na Junta Comercial do Estado, se o objetivo social for voltado à atividade empresarial, ou pode ser no Registro Civil de Pessoa Jurídica, se o objetivo social for o de sociedade simples, ou seja, a prestação de serviços vinculados ao exercício de uma atividade intelectual ou técnica. A partir da sua criação como pessoa jurídica, ela adquire personalidade jurídica, tendo, portanto, titularidade negocial, processual e autonomia patrimonial. Ela é classificada como uma sociedade contratual e, portanto, o documento que lhe dá origem e que deve ser arquivado no registro é o contrato social. Ela também é classificada como uma sociedade de pessoas, e isto quer dizer que existe a presença da Factio Societatis, e é pluripessoal, pois diferente da IRELI ou da SLU, é preciso ter duas ou mais pessoas para iniciar a sociedade em comandita simples. Entretanto, quanto à característica da pluripessoalidade, existe um detalhe importante. A palavra comandita é derivada da palavra francesa commandite e significa uma sociedade que se estabelece com sócios de diferentes responsabilidades e, portanto, são sócios de categorias diferentes. Dessa forma, a sociedade em comandita simples se caracteriza por ter duas categorias de sócios, os sócios comanditados e os sócios comanditários. Nesse tipo societário, a pluripessoalidade é também de categoria de sócios diferentes, ou seja, ela só pode continuar a existir enquanto tiver sócios comanditados e sócios comanditários. Então, a ausência por mais de 180 dias de uma das categorias de sócios traz a dissolução da sociedade. Por exemplo, João e Pedro são sócios comanditados e Maria é sócia comanditária. Se Pedro sair, a sociedade ainda ficará com sócios de duas categorias. Mas, se Maria sair, a sociedade, apesar de estar com mais de um sócio, não terá categorias diferentes. E isso é motivo de extinção da sociedade em comandita simples se a situação se perdurar por mais de 180 dias. Quanto à legislação aplicável, primeiro se observa o que determinam os artigos 1045 a 1051 do Código Civil. De forma subsidiária, quanto aos sócios comanditados, se aplicam as regras da sociedade em nome coletivo, por força do artigo 1046, parágrafo único do Código Civil. E, por fim, se aplicam as regras da sociedade simples como último recurso. Podem também os sócios comanditados estabelecer a redistribuição do limite de sua responsabilidade, com eficácia inter partes, assim como o que estudamos no vídeo anterior para sócios da sociedade em nome coletivo. Quanto à composição do nome empresarial, aplica-se a regra de que, havendo sócio com responsabilidade ilimitada, só caberá nome empresarial do tipo firma social. Assim, o nome da sociedade em comandita simples será composto só com o nome de todos os sócios comanditados, ou pelo nome de um deles seguido da expressão e companhia ou ECIA. Por exemplo, Souza e Silva, ou Souza e Cia, ou Silva e companhia. Conforme o artigo 1047 do Código Civil, a administração ou gerência da sociedade em comandita simples só pode ser realizada por sócio comanditado designado no contrato social. Se o contrato social nada dispuser sobre quem é o administrador da sociedade, então, conforme as regras da sociedade em nome coletivo, todos os sócios comanditados serão considerados gerentes em condições iguais. Os sócios comanditários não podem administrar a sociedade sob pena de terem as mesmas responsabilidades pelas dívidas de um sócio comanditado.
mas o sócio comanditário pode ser constituído mandatário ou procurador com poderes específicos para realizar determinada negociação sem perder sua condição de sócio comanditário. Isto porque terá poderes temporários de procurador para a prática de um ato específico. Vamos conversar agora sobre as atribuições e responsabilidades das duas categorias de sócios. O sócio comanditado é o empreendedor, empresário, que diretamente se apresenta e negocia em nome da sociedade. A ele aplicam-se as mesmas regras dos sócios da sociedade em nome coletivo. Portanto, apenas pessoa natural pode ser sócio comanditado, que pode integralizar sua participação com trabalho ou dinheiro ou bens, se for uma sociedade simples, ou apenas com capital, se for uma sociedade empresária. Apenas o sócio comanditado pode ser administrador e ter seu nome na composição do nome empresarial. Quanto à responsabilidade pelas obrigações sociais, ela será ilimitada e solidária e também subsidiária ao patrimônio social, tal qual na sociedade em nome coletivo. Então, existe a possibilidade do seu patrimônio particular ser executado para o pagamento das dívidas da sociedade depois de esgotado o patrimônio social. O sócio comanditário é o investidor, o prestador do capital para a concretização do negócio. O comanditário pode ser pessoa natural ou jurídica e não pode ser o administrador. Caso se comporte como administrador interferindo nas atividades da sociedade, será tratado como sócio comanditado com responsabilidade ilimitada, solidária e subsidiária. Como ele é o sócio investidor, sua participação no capital social deverá ser integralizada com bens ou dinheiro, mas não com serviços. Ele terá responsabilidade limitada e subsidiária ao valor dos fundos que investiu na sociedade, só podendo ter os seus bens particulares executados se houver desconsideração da personalidade jurídica. O sócio comanditário tem atividade principalmente fiscalizatória, podendo participar das deliberações, mas não podendo exercer os atos de gestão, exceto como procurador com poderes específicos para um negócio determinado. Não poderá ter seu nome na composição do nome empresarial por firma social, sob pena de ser tratado como um sócio comanditado. O sócio comanditário também, por força do artigo 1049 do Código Civil, está impedido de receber qualquer distribuição de lucro, exceto se estiver de boa-fé, antes de ter sido restituído dos valores que investiu na sociedade. Também, no caso da sociedade entrar em crise e ter diminuição do seu capital social, o sócio comanditário não poderá participar da distribuição de lucros até que a sociedade se recupere. Isso te lembra algum outro tipo societário? Pois é, para o sócio comanditado, aplicam-se as regras da sociedade em nome coletivo. Para o sócio comanditário, aplicam-se regras similares à sociedade em conta de participação que já tratamos em vídeos anteriores. Assim, a sociedade em comandita simples é considerada mista, tanto em responsabilidade dos sócios, quanto em atribuições e tratamento legal. A sociedade em comandita simples tem também um tratamento interessante para o caso de morte de um dos sócios. O artigo 1050 do Código Civil determina que, em caso de falecimento do sócio comanditário, investidor, como sua natureza é de uma sociedade de capital, a regra geral é de que sua cota de participação na sociedade é de direito dos seus herdeiros e sucessores, caso eles assim queiram. Neste caso, os herdeiros assumem os direitos e obrigações do sócio falecido, não sendo feita a liquidação das cotas do falecido. Dessa forma, se respeita o princípio da continuidade dos negócios. Como exceção, o contrato social pode dispor de forma diferente, caso em que deverá ser feita a dissolução parcial da sociedade com apuração dos haveres do falecido, revertendo o valor da sua participação em proveito de herdeiros no processo de inventário. Em caso de morte do sócio comanditado, como sua natureza é personalíssima, com affectio societatis, em regra, cabe a dissolução parcial da sociedade, com a apuração dos haveres do sócio falecido, sem possibilidade da continuidade pelos herdeiros e sucessores. Mas, de forma excepcional,
cabe a continuidade por herdeiros e sucessores, se o contrato social assim estabelecer de forma expressa. Quanto às formas de extinção da sociedade em comandita simples, ela segue os procedimentos previstos no artigo 1033 do Código Civil para a sociedade simples, e será explicado quando tratarmos das regras desta sociedade. Por hoje é isso. Nos encontraremos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!